Olá pessoal, a paz do Senhor, aqui é o pastor Ronaldo, você está no canal Videira Verdadeira e como prometido nós estamos aqui de volta para o estudo número 4, de 2017, onde nós falaremos sobre o princípio da nomeação divina. Nós queremos ler aqui em Gênesis capítulo 1, do versículo 5, 8 e 10, onde se destaca a nomeação de Deus a algumas coisas, tá? Diz assim: chamou Deus a luz dia e as trevas noite, e houve tarde e manhã o primeiro dia. E chamou Deus ao firmamento os céus, e houve tarde e manhã o segundo dia. Agora versículo 10. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. Ok? Então nós vamos ver aqui o que vem a ser o que chamamos de princípio da nomeação divina. Trata-se do princípio de conceituar as coisas criadas ou dar nome a cada parte da criação. Desenvolver um enunciado acerca de uma determinada coisa. Mas qual finalidade? Atribuir nome à coisa criada, desenvolvendo uma ideia clara para a coisa nomeada. Por exemplo, isso aqui é uma caneta. Eu nunca vou dizer que isso aqui é uma borracha, porque alguém, não sei quem, mas conceitua isso aqui como sendo caneta. Então nós vamos ver que Deus também tem esse mesmo cuidado de nomear coisas, mas ele não saiu nomeando indefinidamente. Então vejamos aqui que coisas nomeadas por Deus na criação. Então a linguagem e a capacidade de desenvolver nomes e conceitos é algo restrito a seres com elevada inteligência. A inteligência primeira e suprema se chama Deus, que em Gênesis 1 é Elohim, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Trino. E foram 5 coisas que Deus atribuiu o nome nos 3 primeiros dias da criação. Vejamos. No primeiro dia, Deus chama a luz dia e as trevas noite. No segundo dia, Deus chama o firmamento céus. Tá? O firmamento é, o nome já diz, essa coisa firme que separa, também age separando as águas que estão acima e as que estão embaixo, que se formam os mares. Também você vai encontrar a Bíblia chamando de expansão. Tá? E no terceiro dia, Deus chama a porção seca terra e ao ajuntamento das águas mares. Muito bem. Deus confere ao homem, antes de nós falarmos sobre isso aqui, nós veremos que é o seguinte: Deus ele vai nomeando no primeiro, segundo e terceiro dia, e aí ele para. E aí existe um motivo, Deus confere ao homem a tarefa de nomear, ou seja, de dar nome às coisas, aos animais, etc. Então, olha só, do 4º ao 6º dia não houve mais nomeação. E por que não? Pois Deus entregaria essa tarefa ao homem, ou seja, a tarefa de nomear todas as coisas. É interessante que Deus poderia fazer isso tudo sozinho, entretanto, ele delegou ao homem a autoridade para fazê-lo. Ele capacitou e delegou o homem para fazê-lo. Então nós veremos que o homem nomeou os animais. O texto de Gênesis 2,19 nos diz:
Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse daria o nome deles. Gênesis 2:19. Ok? Então, coube ao homem nomear todos os animais do campo, e aves, e répteis, e etc. Enfim, todos os seres viventes. E não apenas isso, nós veremos ainda no capítulo 2, no versículo 23, que a primeira mulher também o homem a nomeia. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa ou mulher, porquanto do varão foi tomada. Aqui cabe um detalhe interessante, que quando Deus formou o homem, Deus formou o homem a partir do pó da terra. Quando Deus formou os céus e a terra, ele formou a partir da palavra. Ou seja, não havia nada material, mas a não ser a sua própria palavra. Quando Deus forma o homem, forma do pó da terra. Quando Deus faz a mulher, então Deus faz cair um pesado sono sobre Adão, e aí Deus então faz uma cirurgia, Ele é adormecido e retira uma de suas costelas. Então Eva, a primeira mulher, foi tirada da costela, de uma das costelas de Adão. Então a mulher, ela vem do homem, ok? E é chamada varoa ou mulher, tá? O nome que o primeiro homem, Adão, deu. Muito bem, nós vamos ver aqui algumas coisas interessantes que é sobre o pecado e a tarefa de desnomear. Ou seja, a partir do pecado, o tempo foi passando e o homem, o que eu chamo de desnomear, tá? Na verdade, significa retirar o nome de determinada coisa, substituindo por outra, outra coisa contrária. Opa, desculpem aí a correção, mas em tempo. Então, nós vamos ver lá em Isaías 5:20. Isaías 5:20. Essa aqui é uma Bíblia, a Bíblia Logos, tem na versão em português, essa é a versão 5, muito boa. Então, nós temos aqui, olha, ai dos que ao mal chamam bem. Que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põem amargo por doce e o doce por amargo. Tá? Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Ok. Voltemos aqui. Então, o ato de desnomear, na verdade, o homem no seu pecado, ele retira o nome de determinada coisa e substitui por outra contrária. Por exemplo, chamar o mal de bem e o bem de mal, ou seja, inverte conceitos. Então, por exemplo, abortar não é um mal, mas é um favor, é um bem, quando na verdade Deus diz na sua palavra, nos seus mandamentos, não matarás. Então isso aqui é a inversão de conceitos. Também fazem da escuridade luz e da luz escuridade, ou seja, dá um mau sentido, pervertem
São pessoas que pervertem certas coisas. Uma coisa boa pode ser transformada aos olhos de alguns, né, numa coisa má, interpretada para tentar induzir alguém, de repente, algum tipo de erro. Isso é muito comum. Então, fazendo da escuridade luz e da luz escuridade, né? Então, por exemplo, seria como o ato de roubar em determinadas circunstâncias ser uma coisa boa, seria a luz. Ou o ato de ser honesto, né, transformar em escuridade. Ou seja, as pessoas pervertem as coisas. Então isso é muito perigoso. Deus abomina tal coisa. Nós colocamos essa letra C aqui, mas ela não tem nada a ver. E uma outra forma de usar mal a palavra é desnomear. Eufemizar, melhor dizendo. Trata-se da substituição de uma palavra com sentido pungente, grosseiro, por outra de tom mais suave, né? Uma pessoa, ao dizer que quer ir ao banheiro, de repente ela, eu estou querendo, né? Entendeu? E de repente ela pode dizer, não, estou indo fazer o número 2. Ou seja, ela está eufemizando. Mas por que número 2? Alguém pode perguntar. Porque o número 2 é sólido. O número 1 é líquido. Muito bem. Então, moralmente falando, então, por exemplo, alguém que fala em fazer um assalto, né? Ele não vai dizer, vou fazer um assalto. Ele vai, né, eufemizar. Eu vou fazer um ganho. Um assaltante não vai falar assim, olha, você está sendo roubado. Ele vai dizer, perdeu. Ou seja, é uma coisa grave, uma coisa séria, né, ele está dando um tom de eufemização. Tá? Então, o cristão está vivendo hoje em dias assim, muito desafiadores, em que conceitos estão sendo pervertidos, mas Deus é o mesmo, a palavra é a mesma, né? Alguém pode dizer que tudo muda, mas as palavras de Deus jamais mudarão. Então, o Deus que nomeia, formula conceitos, também é um Deus que é juiz, né? Ele entregou ao homem essa capacidade, mas quando isso, por causa do pecado, então é comprometido, Deus vai trazer juízo. Isso é muito sério, então é um apelo aí para nós mantermos, né, a nossa vida cristã realmente dentro da vontade de Deus. Tá ok? Eu quero dizer que primeiro pedir desculpas, né, por nós demorarmos a postar esse vídeo e desse assunto, né, que são 10, na verdade, estudos, mas nós vamos em breve, né, estar concluindo isso aí. Se você gostou, dê o seu joinha e até a próxima. Tá? Fiquem na paz do Senhor. Um grande abraço. Deus abençoe a todos. Tá?